Cuidado com sua conduta. Parte 02, dia 29 de novembro de 2024. Judas às vezes continua em sua profissão por muitos anos, mas, mais cedo ou mais tarde, o verdadeiro caráter do homem e da mulher é descoberto. Seu pecado recairá sobre sua própria cabeça, e se ele não acabar consigo mesmo, não duvido, mas o que, mesmo nesta vida, ele frequentemente vive com um remorso tão horrível que sua alma escolheria o estrangulamento em vez da vida. Ele colheu as uvas de Gomorra e tem que beber o vinho. Ele plantou uma árvore amarga e deve comer do seu fruto. Ó senhores, que nenhum de vocês traia seu senhor e mestre. Deus conceda que eu nunca possa. Traidor, traidor, isso deve estar escrito em sua testa. Você foi batizado em nome da adorável Trindade. Você comeu os sinais do corpo e do sangue do Redentor. Você cantou os cânticos de Sião. Você se apresentou para orar no meio do povo de Deus. E você vai agir de forma tão vil a ponto de trair seu Senhor? Alguma vez será dito de você: leve-o para um lugar de onde ele veio, pois ele é um traidor. Não consigo conceber nada mais ignominioso que um soldado ser expulso do exército de Deus. O que deve ser para ser colocado como alvo de vergonha eterna e desprezo eterno por ter crucificado o Senhor novamente e colocá-lo em uma vergonha aberta. Quão vergonhoso será ser marcado como um apóstata da verdade e da santidade de Cristo e seus caminhos. Melhor nunca ter feito uma profissão do que tê-la desmentido tão miseravelmente e ter dito de nós. Aconteceu com eles de acordo com o verdadeiro provérbio: o cachorro voltou ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada para chafurdar na lama. Desses João disse: eles saíram de nosso meio, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se tornasse manifesto que não eram todos de nós. Mas eles não eram de nós, porque, se fosse de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se tornasse manifesto que não eram todos de nós. Este título de apóstata se aplica também a outra classe, não tão desesperada, mas ainda muito triste, da qual não Judas, mas Davi pôde servir como tipo. Nos referimos a apóstatas que entram em pecado aberto, a homens e mulheres que descem da pureza para uma vida descuidada, e da vida descuidada para a indulgência da carne, e da indulgência da carne em pequenas coisas para o pecado conhecido, e de um pecado para outro até mergulharem na impureza. Eles nasceram de novo e, portanto, a vida trêmula é quase extinta dentro deles. Deve reviver e levá-los ao arrependimento. Eles voltarão cansados, chorando, humilhados e com o coração partido, e serão restaurados, mas nunca serão o que eram antes. Suas vozes serão roucas como a de Davi, após seu crime, pois ele nunca mais cantou com tanto júbilo como em seus dias anteriores. A vida será mais cheia de tremores e provações, e manifestará menos ânimo e alegria de espírito. Ossos quebrados dificultam a viagem, e mesmo quando estão armados, estão muito sujeitos a dores agudas quando o tempo está ruim no exterior. Posso estar me dirigindo a alguns desse tipo esta manhã, e neste dia chamado hoje. Se assim for, falaria com muito amor fiel: queridos irmãos, se
Se agora vocês estão seguindo Jesus de longe, em breve, como Pedro, o negará. Mesmo que você obtenha misericórdia do Senhor, o texto certamente será cumprido em você e você será cheio dos seus próprios caminhos. Tão certo como Moisés pegou o bezerro de ouro e o transformou em pó, e então o misturou com a água que os israelitas pecadores tiveram que beber, até que todos provassem o grão em suas bocas. Assim o Senhor fará com você se você for realmente dele. Criança, ele pegará seu ídolo do pecado e o reduzirá a pó, e sua vida será amarga por muitos anos. Quando o fel e o absinto estiverem mais manifestos no cálice da vida, será uma coisa triste sentir: eu adquiri isso para mim mesmo por minha vergonha e loucura. Ó Senhor, sustente-nos e impeça-nos de cair, pouco a pouco, para que não mergulhemos em pecado aberto e continuemos nele por um tempo. Pois certamente a angústia que vem de tal mal é terrível como a própria morte. Se Davi pudesse se levantar do seu túmulo e aparecer diante de você com o rosto marcado pela tristeza e a testa enrugada por causa de suas muitas tristezas, ele diria a você: guarde seus corações com toda a diligência, para que não traga desgraças sobre si mesmos. Vigie em oração e guarde-se contra o início do pecado, para que seus ossos não envelheçam por causa de seus rugidos e sua umidade se transforme na seca do verão. O cuidado com o coração errante. Mas há um terceiro tipo de retrocesso, e temo que um número muito grande de nós às vezes esteja sob o título. Quero dizer, aqueles que em qualquer medida ou grau, mesmo por muito pouco tempo, declinam do ponto em que têm alcançado. Talvez tal homem ou mulher dificilmente deva ser chamado de desviado, porque não é seu caráter predominante, mas ele apóstata. Se ele não crê com tanta firmeza, ama tão intensamente e serve tão zelosamente como antes, ele está em certa medida apostatado, e qualquer medida de apostasia, seja ela menor ou maior, é pecaminosa e será na mesma proporção. Como é um retrocesso real, preencha-nos com nossos próprios caminhos. Se você semear apenas 2 ou 3 sementes de cardo, não haverá tantas ervas daninhas em suas fazendas, como se você tivesse esvaziado um saco inteiro. Mas ainda assim haverá o suficiente e mais do que o suficiente. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores e precisamos e carecemos de Ti. Amém e amém.